muito boa tarde, Minas Gerais, muito boa tarde. Bom dia. Peraí, nós estamos ouvindo, Minas Gerais. Olá, muito bom dia, Minas Gerais. Cadê o Rafael Martins? São 7 horas da manhã, me corrige aqui. Ô, gente, deixa eu explicar por quê. Vem cá, traz pra mim aqui. Deixa eu explicar por quê. 7 horas da manhã, ô Rafa. Tá doido, meu filho? Deixa eu explicar por quê. É porque quando eu tava treinando pra ser apresentador, eu só falava isso. Aí eu entrei em transe aqui, e eu tinha que dar boa tarde. A Gabi no meio do caminho brecou. Para, que é bom dia! Ô, Minas Gerais! Isso é empolgação, só. Ô, Rafa, eu tô demais! Empolgação com o nosso novo horário à tarde. Eu sei, a Gabi tá falando assim, eu sei que a gente acorda cedo, mas ainda tá de manhã. Pois é, Ô, hoje Rafa, então vamos fazer cedo. diferente? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, Minas Gerais, são 7 horas. Miltinho, abre a tela para Rafael, ele vai começar o programa hoje. Vamos lá, Rafa, é contigo. Olá, beleza? Muito bom dia pra você, Minas Gerais. Eu sou o Stanley Martins e nós estamos aqui iniciando o nosso Alterosa Alerta do início da sua manhã. E é o seguinte, olha, bom dia pro senhor, bom dia pra senhora. No programa de hoje, você vai ver que 2 pessoas morreram atropeladas por um ônibus aqui na capital. É verdade. De acordo com testemunhas, um fio de telefonia pendurado no meio da rua, gente. Olha, isso é que pode ter contribuído para o acidente, viu? Você vai ver isso aqui hoje. As imagens estão aí na tela, olha. O acidente que aconteceu aqui na capital. Impressionante, são cenas fortes que você vai ver no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. Exatamente, fica ali bem pertinho da Lagoa da Pampulha, no bairro Ouro Preto. São imagens muito fortes que você vai ver aqui. E o que mais que a gente vai ter aqui, Stanley? Ô, Rafael, muito obrigado pelo começo aí. Você que está em casa vai ver também que 3 jovens foram presos e um menor apreendido após roubarem cerca de 100 celulares de uma loja de Divinópolis, no centro-oeste do estado. Eles chegaram a fugir, mas bateram o carro em que estavam e acabaram detidos. Quero discutir com você redução da maioridade penal, que eu não vou cansar de discutir. 7 horas e 2 minutos. E ainda hoje, Minas Gerais, meus amores, minha querida amiga, meu querido amigo, nós vamos te contar os detalhes da queda de um monomotor no norte de Minas. Na aeronave estava apenas o piloto que conseguiu se salvar, graças a Deus. Graças a Deus, nós vamos contar essa história para você, mas graças a Deus o piloto conseguiu se salvar. Ô, Minas Gerais, eu quero agradecer o prazer da companhia, o carinho da audiência, que eu falo sempre. Quero pedir licença para entrar na sua casa e quero te mostrar como é que tá o trânsito. Vem pra cá, põe aqui por a tela aqui pra mim, Miltinho. Ô, gente, a meia-noite, ela tá ficando com 2 horinhas só. Eu tô dormindo às 7, acordando às 4, tô dormindo. Põe aqui, isso aqui é a Lagoinha. Essa é a Lagoinha. Esse é o Oiapoque, Minas Gerais. Pertinho do Complexo da Lagoinha. Agora eu vou começar certo. Ó, tá tudo bem lá na Lagoinha. Trânsito tranquilo pro momento. Né? Eu vou ver outra câmera agora. São 7 horas e 3 minutos. Eu tô apaixonado por Minas Gerais cada dia que passa. Essa aqui, ó, eu prometo que um dia eu vou fazer. Não vou não, porque eu não quero. Ô, gente, vocês que estão assistindo agora, quando for passar por essas esquinas aí, esperem, por favor, o sinal fechar para o pedestre passar. Os carros, esperem o sinal abrir para vocês passarem, né? Porque esse cruzamento da Paraná com Tupinambás, ele é muito perigoso. Olha lá, o pessoal aproveita que não vem carro e atravessa, gente. Acontece um negócio na hora, vai chamar de fatalidade. Olha lá, tá aberto o sinal. Tá aberto o sinal, olha lá. E os outros passam. Olha o carro aqui no cantinho aqui. Deus me livre e guarde. Vamos lá, passa por outra, Gabi, pra mim, fazendo um favor. Ô, gente, essa é a Bias Forte com Álvares Cabral. Essa aqui, ó, é que eu falo com vocês. De um lado tá a Praça da Liberdade, da outra tá a Praça Raul Soares, né? É um corredor importante aqui da capital dos mineiros, são 4 pistas, trânsito tranquilo para essa manhã de quarta-feira. E assim, a gente pede cada dia mais a vocês que estão saindo de casa agora, que vão sair, eita pau pra dar cupim isso. Ô, gente, por que vocês não fazem uma lei para colocar, pode chamar viaduto Santa Teresa Guzmã, não é não? Porque, sinceramente, que lugar bonito, vocês precisam passar aqui para ver. Vocês precisam passar aqui para ver como é que é elegante esse. Se fosse desculpa, eu até elogiei muito ao meio, ontem vou elogiar mais. Mas no dia que eu for top de linha das prefeituras nacionais do Horizonte Sideral, eu vou arrumar isso tudo aqui. Prometo que eu vou arrumar. Ô, gente, ainda são bom dia, né? É isso mesmo? Ó, é bom dia ainda, é bom dia e eu tenho um dia inteiro, mas um dia inteiro para poder gritar para você. Eu tenho 2 programas, eu tenho o repórter que tá comigo, eu tenho a minha Gabi, que todo mundo ama. Ó,
A gente faz o seguinte, a gente vai pro intervalo, mas na hora que eu voltar, eu volto declarando meu amor por vocês. Fica aí, rapidinho, vou só alinhar minha cabeça aqui que eu tô voltando. Seu novo horário do almoço com a Alterosa. Os destaques dos gramados com Leopoldo Siqueira, no Alterosa Esporte, às 11h50. 12h30, Stanley Guzmán e sua equipe trazem informação com uma dose extra de entretenimento no Alterosa Alerta. Laura Lima e as notícias de todo o estado no Jornal da Alterosa, primeira edição, a partir da 1h20. E de terça a quinta, os debates mais quentes no TV Verdade, com Ricardo Carlini, a 1h40. Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa... Se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola... Se você tem 16 anos e alguém discorda de você... Se você tem 16 anos, não é mais uma criança. Mas também não é tão velho assim. Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Justiça Eleitoral. Oi, pessoal. Convido vocês para o 13º Festival Gastronômico Show e Boteco, evento beneficente realizado em prol do Lar dos Meninos São Vicente de Paulo e Lar dos Idosos São José. Comidas típicas, tiragostos variados, música boa e é tudo liberado. Dia 16 de abril, sábado à tarde, a partir do meio-dia, no Lar dos Meninos São Vicente de Paulo. Adquira seu convite pelo telefone 35 17 39 39. Vroom, o melhor portal de automóveis de Minas está todo novo. Já conferiu? Você pode anunciar do computador, tablet ou smartphone. É muito rápido. Seu anúncio aparece para as pessoas certas e para quem quer e pode comprar. E o Vroom está com uma oportunidade única. Seu anúncio fica de graça até vender. Vai lá, dá um Vroom e aproveite para anunciar de graça. E coloque até 10 fotos. Acesse vroom.com.br. Matemática e Olimpíada tem tudo a ver. Está começando mais uma Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Professores, inscrevam suas escolas. Alunos, participem. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. Esta semana estamos de volta a Santana dos Montes para mostrar a história da cidade. 2 belas quedas d'água e uma fazenda centenária que servia de parada aos tropeiros. Outra novidade deste programa será o maior livro do mundo. A receita é um mix de carne, destaque do Viação Gastronômica. Viação Cipó, domingo às 10 horas com reprise sábado às 8h30. Oferecimento Vale da Serra, um novo conceito de condomínio em Betim. Esse é o Vinícius. Ele corre quilômetros nos treinos, mas para votar andará poucos metros. Felipe treina pesado, passa horas na piscina. Já na urna, apenas alguns segundos. Natália supera muitos obstáculos todos os dias, menos no dia de votar. Pessoas com deficiência têm tratamento especial na hora de votar. Basta solicitarem um cartório eleitoral até dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se no justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Minas Gerais, bom dia, 7 horas e 8 minutos. O Alterosa Alerta está de volta para te contar que está presa a dupla suspeita de participar, na verdade está presa a suspeita de participar de uma tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte, né, na região do Barreiro. Aqui na capital, o Barreiro fica aqui na capital, apesar de ser um lugar com 70, 80 mil habitantes, daí para lá. A mulher já é uma velha conhecida da polícia e, junto com o comparsa, que está foragido, já possui quase 20 passagens por vários crimes. Olha só a ficha dessa criança e dessa senhora aí. Põe na tela. As imagens mostram quando os suspeitos entram no ônibus. Depois de alguns minutos, eles se sentam atrás do motorista. Assim que alguns passageiros desembarcam, o homem saca um revólver calibre 38 e anuncia o assalto. Enquanto isso, a mulher pega o dinheiro do caixa. A dupla desce e o rapaz faz 2 disparos. O casal foge. O motorista da linha 1750 segue a viagem e só para quando percebe que foi atingido por um tiro na perna. Ele trabalhava sozinho, foi socorrido e hoje está fora de perigo.
Abrindo a gaveta, eles verificaram que tinha uma quantidade de dinheiro muito pouca, porque eles estavam iniciando a viagem. Nesse momento, o Fabiano acabou ficando nervoso e ainda teria falado com o motorista que isso não ia ficar assim. Gabriela Pereira Trindade, de 33 anos, foi detida no início deste mês, depois de mais um crime ao lado do companheiro, que conseguiu escapar. No dia 1º de março, a Gabriela foi presa no bairro Floresta, efetuando um furto de bacalhau. Segundo as investigações, há mais de um ano o casal vinha cometendo furtos e roubos na região do Barreiro e também no centro da capital. Juntos eles têm quase 20 passagens pela polícia. O motivo dos crimes seria sempre o mesmo. A dupla queria dinheiro para sustentar o vício em crack. Fabiano Fernandes Soares, de 26 anos, continua foragido. De acordo com a polícia, nessas imagens de meses atrás, ele aparece assaltando uma drogaria. O delegado regional do Barreiro pede a ajuda da população para colocar o homem atrás das grades. Através da ferramenta do Disque Denúncia, o numeral é 181. A pessoa pode ligar, não precisa se identificar, é garantido o anonimato e está contribuindo com a justiça e com a polícia. Minas Gerais, você viu aí que eles declaram, e aí o delegado tem toda a propriedade para dizer isso, eles declaram que eles fazem esse tipo de crime, né, para poder manter o vício. E no final, o doutor Érico Brandão, um delegado muito atuante, coloca aí que a gente precisa ajudar no 181. Então vamos fazer a nossa parte. Põe na tela para mim o rosto dele aí, Milton. Pede o Diegão para poder fazer o corte na imagem. E vamos, aí, esse aí. Segura aí, ó. Aqui, Minas Gerais, tela grande para mim, Milton. Se você tiver conhecimento, souber alguma coisa do paradeiro desse ladrão, bandido, safado, que diz que rouba para sustentar a dependência química e não procura ajuda para poder sair da dependência química, e se não tiver o apoio, vem cá no alerta que a gente corre atrás junto com você, entendeu? Esse cara aqui, ó, precisa ser encontrado. Esse cara aqui precisa ser encontrado. Então nós estamos fazendo a nossa parte para ajudar a Polícia Civil e a população de uma maneira geral. E a polícia está atrás de 2 homens armados que invadiram uma loja de baterias que fica no bairro Maria Gorete, região nordeste aqui da capital. Além de assaltar, os bandidos assassinaram o dono do estabelecimento com um tiro na cabeça. Toda a ação foi presenciada pela esposa e o filho da vítima de apenas 7 anos. Acompanhe comigo. A loja hoje está fechada. Luto pela morte do comerciante Rogério de Souza Brito, de 41 anos. Stanley, segundo testemunhas, 2 homens chegaram ao local no meio da tarde passada. Um deles estava armado. Os 2 anunciaram o assalto e renderam o comerciante dentro do banheiro. Mas, minutos depois, o homem entrou em luta corporal com um dos assaltantes e levou um tiro na cabeça. Sem mostrar o rosto, uma parente da vítima contou como tudo aconteceu. O assassinato foi em frente ao filho e à mulher do comerciante. Eles estavam com um cliente também na loja e chegaram 2 assaltantes, fizeram abordagem pegando a chave de um veículo que eles têm da empresa, que é um Fiorino, e colocaram o Fiorino de ré dentro da loja e já pediram o filho do proprietário, né, para colocar a mercadoria, as baterias dentro do veículo. E prenderam o Rogério, que é o proprietário da loja, no banheiro. E como o filho foi carregar o carro e fazendo movimentação das baterias, fez muito barulho, aí a esposa, que é a Aline, chegou no hall da escada, que é interior da loja, e viu. Nisso, o assaltante já foi pro lado dela com a arma, dizendo que iria, coagindo, né, dizendo que iria matá-la. E o Rogério, desesperado, dentro do banheiro, batendo, fez muito barulho. O vizinho começou a chegar. Então, um dos assaltantes saiu, andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. E o que ficou, entrou em luta corporal com o Rogério, porque nesse momento ele saiu de dentro do banheiro. E aí foi a hora que houve o disparo, né? E pegou na cabeça e foi um tiro fatal. Depois do crime, os 2 homens subiram a rua correndo e foram em direção ao anel rodoviário, onde um Honda Civic já esperava por eles. Provavelmente Stanley com um 3º homem na direção do veículo que fugiu em disparada. Eles levaram apenas o celular do filho da vítima. Quando eu saí daqui fora, o vagabundo já estava correndo, entendeu? Fora. E saiu correndo, até meu filho também até saiu correndo atrás dele, também um perigo danado, né?
E quando chegou ali na passarela, ele entrou dentro de um carro e deram fuga para ele. Olha, Stanley, há uma movimentação grande hoje na porta da casa do comerciante. Muitas pessoas chocadas com o crime, que a todo momento chegam para cumprimentar a família e para saber direito o que aconteceu. Aqui também há moradores, olha só, todo mundo aqui chocado com o que aconteceu. O senhor conhecia o rapaz? Sim, eu conhecia ele, né? É vizinho nosso que há muito tempo. E assim, no caso ontem eu cheguei até a passar na casa dele de manhã cedo para deixar a bateria do meu carro lá. Cheguei a conversar com ele e falei com ele que de tarde ia passar lá para ver o horário que eu podia pegar e tudo mais. E aí eu escutei uma notícia falando de que ele tinha sido baleado na loja dele aqui. Aí eu subi correndo aqui, aí eu deparei com a cena dele, né? Além do filho adolescente, Rogério de Souza Brito deixou também uma menina de apenas 7 anos. Infelizmente perdemos um amigo muito bacana, uma família legal, né? São coisas da... Vamos falar agora, hoje nós estamos falando assim, são coisas da vida hoje, né? Infelizmente, né? Aí eu ouço a voz desse senhor e cada vez que passa eu penso mais no que nós estamos a receber do futuro, né? Hoje nós temos uma família chorando, porque no afã de correr, o cara atirou, tentando defender a família, o cara pulou em cima do bandido, morreu, uma esposa, um filho de 7 anos, tá aí, o rapaz bonito, um senhor bacana, trabalhador, decente, honesto. E aí o vagabundo ainda vai ter que ter todo o apoio do Estado para ser defendido na hora do tribunal, né? Não sou aqui pela lei de Italião, não, nem quero que morte por morte, não, mas chega uma hora que cansa, viu, gente? E essa hora está chegando. Mais cedo ou mais tarde, depois vocês vão falar que eu vou ser o profeta do apocalipse aqui. Mais cedo ou mais tarde, vocês, policiais militares, vocês, juízes, promotores, delegados, não vão ter a quem prender, que a população não vai deixar chegar até vocês. E tem mais gente sendo procurada, mas agora no sul de Minas. Por lá, quem está na mira dos policiais é um homem suspeito de levar quase 20 mil reais de uma casa lotérica. O bandido, que não possuía nenhuma arma, agiu no meio da tarde, bem na frente de vários clientes que estavam dentro da loja. Veja só. A lotérica fica no bairro Vila Paiva. O crime aconteceu por volta das 2 horas da tarde, quando o estabelecimento estava cheio de clientes. O bandido chegou em uma moto e invadiu o local. De acordo com a polícia, mesmo desarmado, o bandido entrou correndo na lotérica e foi até os caixas. Lá pegou cerca de 17 mil reais em dinheiro, voltou para a moto e em seguida fugiu sentido ao bairro Vila Paiva. A polícia militar foi acionada e conseguiu identificar o suspeito. Os militares em rastreamento encontraram a motocicleta que teria sido usada no crime em uma mecânica no bairro Parque Rinaldi. A moto foi apreendida, mas até o momento ninguém foi preso. Ninguém da lotérica quis gravar a entrevista. O crime assustou os moradores que dependem do estabelecimento para fazer pagamento de contas. Você está aqui para pagar uma conta, você fica insegura. Você nunca sabe, se para um motoqueiro, você já acha que é alguém que está assaltando. É impunidade, a gente não tem mais segurança mais. Ah, não, a segurança é muito, né? Tem medo de andar hoje. Dá medo? Dá medo, né? Não, e dá medo mesmo, gente, que às vezes você está num lugar como esse. Eu mostrei ontem lá em Machado, né? E tenho mostrado sempre aqui o protagonismo da cidade de Machado. O pessoal chega na truculência danada, todo mundo armado, com o dedo nervoso, chega uma hora, dá um tiro na sua direção, você não sabe o que fazer, tá morto, né? Agora, como cresceram os números, né, Gabriela, de roubos a lotéricas, né? Não, cresceram muito, né? E como cresceu a ousadia dos bandidos. Olha esse aqui, ó, 2 horas da tarde, sem arma, né? Tocando terror, levou 17 mil reais. Não estava armado, não tava... Vim aqui para assaltar. Parece até que estava no comício. Passa o dinheiro que eu estou indo embora. Deve estar fazendo curso para deputado aí, sem dúvida nenhuma. Agora, do sul, a gente vai para o centro-oeste do estado, onde 3 jovens foram presos e um menor apreendido após assaltar uma loja de celulares que fica no centro de Divinópolis. Após roubarem cerca de 100 aparelhos celulares e dinheiro de um cliente, eles, deram no pé em um carro. Acontece, minha gente, que durante a fuga, eles bateram o veículo e aí, você já viu, né? Você já sabe, né? Foram parar na delegacia. Todos os detalhes dessa história, quem traz pra gente é minha queridíssima Denise Guerra. É com você aí, Denise.
O assalto foi nesta loja de celulares na Rua Goiás, no centro de Divinópolis. As vítimas não quiseram gravar entrevista, mas contaram que a ação foi rápida. 3 assaltantes, sendo 2 armados com revólveres, renderam 8 pessoas. Eles roubaram cerca de 100 celulares e R$150 em dinheiro de um cliente que estava aqui. Os bandidos ainda levaram uma CPU de computador e danificaram o aparelho onde ficam armazenadas as imagens do circuito de segurança. Eles fugiram em um carro juntos com 2 comparsas. Adentraram num veículo prêmio. Esse veículo prêmio aí tem suspeita aí de ser um prêmio tomado de assalto de uma data pretérita e evadiram sentindo a Rua Maranhão aqui. E no cruzamento com a Minas Gerais, o condutor desse veículo perdeu o controle e chocou-se no poste. Na fuga, Tiago Vieira, de 29 anos, baleou a própria perna. Tiago e Felipe Gabriel da Silva, de 26 anos, foram segurados por moradores e por um policial à paisana. O baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a unidade de pronto atendimento. Outros 2 suspeitos do assalto foram detidos logo depois. Marcelo Rodrigues Batista Júnior, de 18 anos, e o adolescente, de 17, negam envolvimento no crime. Não tem nada a ver com isso, não. Eles pegou nós vindo embora do Afonso Pena. Vocês não estão envolvidos nesse roubo à loja, não? Tá, não. Quero ver as filmagens lá, pra ver o que acontece lá, que nós não estamos envolvidos nisso aí, não. Você conhece esses outros que foram detidos? Conheço ninguém. Não conheço ninguém, não. Segundo a PM, os 4 foram reconhecidos pelas vítimas. Um suspeito continua foragido. A polícia disse que todos os detidos já são conhecidos no meio policial. Tem passagens por roubo e furto, conhecido no meio policial já. O veículo usado na fuga estava com a placa adulterada com fita isolante. Um revólver calibre 32 com munição e celulares roubados na loja foram apreendidos. Aí, com toda essa evidência, com tudo isso na mão, carro com placa adulterada, roubado, armado, com o produto do roubo na mão, com um revólver municiado, os caras ainda querem falar que não são responsáveis por isso. Não fui eu, não. E fica falando. A frase que eles falam é essa aí, ó. Não fui eu, não. Fui eu, não. O que me chama a atenção é que você olha para o menor, depois se puder colocar a imagem dos 2, você olha para o menor e não consegue enxergar ali um menor ou um adolescente, não. Você não consegue enxergar nele, não. E aí, as pessoas, todas as pessoas que defendem a manutenção, né, da maioridade penal em 18 anos, todas esses grandes especialistas, eles só dizem que não pode mandar meninos... Olha os 2, para mim a imagem, por favor. Olha os 2 aí. Eu daria um doce de leite lá de São Lourenço, que é bom, para quem dissesse para mim quem é o menor, quem é o maior, se tem 2 maiores, 2 menores aí. Aí eu queria saber, não dá para diferenciar de jeito nenhum, ué. Pode pegar você que está em casa agora me assistindo, o zap nosso está aqui, a Yarinha tá pronto para poder fazer. Aqui, deixa eu mostrar no telão. Qual que é o menor, qual que é o de maior aqui? Para quem caberia melhor uma enxada e para quem caberia melhor um livro. Os 2 os livros, né, para estudar. Mas não, o que acontece é isso. Você está em casa agora aí, e você vê que nós não temos mais um amparo emocional para poder obedecer à lei. É isso que eles fazem. O sul de Minas, né? O centro-oeste, o norte de Minas, a região de Valadares toda, a zona da mata, todos os dias traz esse tipo de problema para nós, para que nós possamos discutir. Só que os nossos legisladores, eles não têm coragem de enfrentar o problema, porque para eles, na surdina, na alcova, né? Nos petit comitês, eles sabem que não tem solução. Ou pelo menos, para eles, enquanto eles estiverem no poder, não tem solução. Talvez um dia colocar gente que saiba o que fazer, passe a ter, né? E eu tenho uma porção de gente que eu sei que sabe fazer. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, 2 adolescentes foram apreendidos, tá vendo? Não acabei de falar aqui? Eles, cadê o movimento de vocês? Né? No lugar dos livros, eles estavam com 2 armas que teriam sido usadas para disparar contra várias pessoas na entrada de um bairro. Quer saber o motivo, Minas Gerais? Uma rixa de gangue, né? Rixa, vamos brigar. Esse menino tinha que estar numa escola. Põe na tela para mim aí.
Os adolescentes de 16 e 17 anos são suspeitos de ter atirado contra um grupo de pessoas. Os dois foram reconhecidos por testemunhas e apreendidos pela Polícia Militar. Testemunhas contaram à Polícia Militar que 2 adolescentes passaram de bicicleta na entrada do bairro Vila Esperança 1 e atiraram contra um grupo de pessoas. Um rapaz de 17 anos foi atingido. Os adolescentes contaram aos policiais que durante a fuga jogaram a arma neste córrego. Segundo o relato dos suspeitos, a arma é um revólver calibre 22. Os bombeiros fizeram busca no córrego de Benfica. O peso dela é cerca de aproximadamente uns meio quilo, então ela vai ser depositada ao fundo do córrego. Uma busca visual do local que foi feito e nada detectado pela guarnição do Bombeiro Militar. Provavelmente eles devem ter guardado em alguma casa e falou que jogou na água para a gente acabar as averiguações a respeito da arma. O rapaz atingido pelos disparos tem 17 anos. Ele foi levado pelos moradores para a UPA Norte. A polícia acredita que o motivo da tentativa de homicídio seja a rixa entre grupos de diferentes bairros. E eles confessaram. No primeiro momento negativo, eles não disseram que não, mas posteriormente aí eles confessaram que foi eles mesmos que tinham efetuado os disparos. Aí eu falo com vocês assim. Uma excelentíssima senhora juíza lá em Juiz de Fora acha que tem que tratar esses meninos com pão de ló e leite de cabra. A senhora podia pegar todos eles e levar para a senhora. Agora, não vão brigar comigo. Enquanto eles estiverem matando uns aos outros, lá, bandido matando bandido, tá bom. E tá bom mesmo, quer saber não. É a minha opinião e pronto, acabou. Você dividir de mim, vem cá, me processa, manda o zap falando que eu tô errado. Eu obedeço. Quando eu estou errado, eu reconheço. Mas enquanto for bandido matando bandido, pra mim tá tudo certo. Tudo certo. Ô, Minas Gerais, olha só o que eu vou te contar agora. Cada dia que passa, a bandidagem muda o foco, né? Ou inventa um foco novo. Acredite você que casas em construção se tornaram o mais novo alvo de bandidos de Varginha, no sul do estado. Eles se aproveitam da falta de moradores nos imóveis e fazem a festa, levando torneira, fios e outros tipos de materiais que são usados na obra e que deveriam ser usados na obra. Olha só que loucura, põe na tela. Foi um susto quando Cláudio chegou em casa e encontrou tudo arrombado. Tá vendo essa janela aí? Foi por onde os bandidos entraram no imóvel. Eles chegaram a arrombar uma estrutura e, com o auxílio de uma escada, cometeram o furto. O detalhe é que a casa estava vazia, não mora ninguém no local. Cláudio a construiu para vendê-la e não foi a primeira vez que a bandidagem visitou o imóvel. Então, esse aqui já é o segundo boletim de ocorrência, já que na primeira vez levaram a fiação das 2 casas. O jeito do Cláudio foi improvisar. A casa não está totalmente pronta, mas mesmo assim ele trouxe um colchão, um radinho a pilha aqui, também ligado pela energia, e resolveu ficar aqui na casa. Por quê? Porque já é a segunda vez que a gente tem problema aqui, que os bandidos entraram aqui, agora arrombaram a janela para levar nas torneiras. E aí a gente tá com medo de voltar a dar problema na parte elétrica e tem que vigiar até entregar as casas. O industrial quer proteger o pouco material que guarda aqui, como as latas de tinta. O melhor companheiro para passar o tempo é o rádio antigo. Moradores do bairro dizem que os surtos estão se tornando comuns. Os ladrões agem principalmente à noite. Este pedreiro diz que, vez ou outra, ouve alguém reclamando. É prejuízo atrás de prejuízo. Ele que a gente está vendo aí direto e reto. Cada semana rouba uma coisa aqui, rouba outra ali e prejudica, você vê, rouba uma ferramenta de pedreiro, prejudica, estoura uma janela dele, é prejuízo para o dono da casa. Cláudio pede mais segurança e uma patrulha da polícia no bairro San Marino. Complicado, que a gente fica revoltado porque dá uma dor, você tá no sufoco para você terminar as coisas e vem um aí do dia para a noite leva o que você conseguiu. Eu tenho falado isso sempre aqui, eu falo isso sempre aqui, falei ontem, vou falar amanhã. Se vocês não fizerem alguma coisa, vocês vão tirar do ser humano, do brasileiro, do mineiro, a esperança de futuro. Você vê a fala dele no final ali, e a gente trabalha com tanto esforço, junta o nosso dinheirinho para realizar o nosso sonho, e aí vem um bandido que leva tudo. Leva mais do que uma pia, leva o nosso sonho, a nossa esperança. Gente, eu já vou declarar meu voto. Em quem eu vou votar. Contrariando todas as ordens que eu tenho mundiais, eu vou declarar meu voto. Já eu vou declarar para vocês. Em quem eu vou votar, para prefeito, para vereador, eu vou declarar já. Aqui em Segurança, em Varginha e também aqui na capital. Moradores do bairro Santo Antônio, na zona sul de BH,
denunciam a escalada da violência. Os assaltos acontecem de dia e de noite, nas ruas e também com invasão de casas, prédios e comércio. Ou seja, o menu está completo para a bandidagem e eu te entrego agora um alerta de segurança na sua tela. Tá cada dia mais arriscado andar pelas ruas do bairro. Quem afirma são os próprios moradores. Mensagens de texto trocadas entre pessoas que vivem no Santo Antônio revelam o medo das vítimas. Na região é fácil encontrar cercas e câmeras de segurança, o que nem sempre é o suficiente para inibir a ação de criminosos. Mesmo com toda a proteção, Bernadette conta que o prédio dela foi invadido 2 vezes em menos de um ano. Primeiro, eles entraram através de um muro pelo telhado e foram para o 2º andar. E aí fizeram a limpa no apartamento dos meus vizinhos de cima. Tornou a acontecer de novo em menos de um ano. Nas ruas também não foi difícil encontrar moradores com relatos de violência. O entregador dos Correios estava fazendo entrega no prédio em frente ao nosso, onde ele, de costas, foi rendido por 2 criminosos que levaram o carro e trancaram ele dentro do baú dos Correios. O comércio da região também tem sido alvo de criminosos. Nós conversamos com alguns proprietários que revelam: os furtos e roubos têm acontecido com frequência por aqui. Com medo, quase ninguém quis dar a entrevista. Mas quem topou falar com a nossa equipe confirma a situação. 2 horas da tarde já vi relato de assalto e de 9 horas da noite para frente não tem condição de andar na rua, até para te falar a verdade. Durante a reportagem encontramos uma faixa que convida os moradores para uma reunião. O assunto, justamente a segurança pública. Quem está cansado de tanta violência pede mais policiamento na região. Tem que dar uma solução para isso quanto antes. Porque a gente não pode mais viver refém. Agora a bandidagem fica solta na rua e nós somos pessoas de bem, tem que ficar trancado dentro de casa, cercado de grade. Porque a gente não pode andar na rua mais porque ninguém faz nada. Não, e aí a gente vai continuar com esse discurso até quando? Né? A gente vai continuar com esse discurso até quando? Até quando a gente vai querer dizer que nós temos que aumentar a segurança do nosso prédio? Agora lá no meu tem que colocar câmera, agora tem que colocar porteiro, agora tem que colocar porteiro para tomar conta do porteiro que está desprotegido. Aí tá aí, ó. Olha o bairro Santo Antônio é um dos bairros assim mais bucólicos, mais bacaninhas aqui de BH, cheio de gente bacana, é de classe média, não tem nenhum bilionário lá, uma classe média organizada, você tá vendo aí todo mundo trabalhador correndo atrás, não que ele mereça mais atenção do que qualquer outro mais simples, né? Mais simples não, mas na verdade é que hoje nós estamos guardados e os bandidos estão presos. Você viu o caso da lotérica? O cara assaltou, levou 17 mil reais sem sequer estar armado. A Polícia Militar informou que tem intensificado as operações na região e que o bairro conta com projetos de parceria com a comunidade, como a Rede de Vizinhos Protegidos e o Quarteirão da Segurança. A PM pede que a população denuncie e continue denunciando pelos telefones 181 e 190. Eu sei que essa resposta é a resposta padrão e é a que se tem hoje no momento. Até porque eu não sei se é verdade. Eu não tenho essa informação como certa, mas se for realmente confirmar o contingenciamento, né, a redução do valor a ser investido na Polícia Militar, na Polícia Civil, nas Forças de Segurança aqui no nosso estado, eles vão ter conseguido tornar terrível o que já está difícil. 2 pessoas morreram em um acidente ocorrido na noite de ontem, no bairro Ouro Preto, região da Pampulha. As vítimas, que eram ocupantes de uma moto, foram atropeladas por um ônibus. De acordo com pessoas que moram próximo ao local, um fio de telefonia pendurado no meio da rua pode ter contribuído para o acidente. Alerta agora na tela. Uma moto caída na rua e 2 jovens mortos no asfalto. O acidente foi na Rua Brasileia, próximo ao cruzamento da Avenida Fleming, na região da Pampulha. O ônibus da linha 3202D, que faz o trajeto Braúnas via Céu Anil, atropelou um motociclista e uma jovem que estava na garupa. Segundo os moradores, o que pode ter contribuído para o acidente é este fio de telefonia que está pendurado na rua. De acordo com os militares, o motociclista virou a Brasileia bem ao lado do ônibus. Ele teria se enroscado ao fio, caído no asfalto, bem debaixo do coletivo. O piloto Valdemar Rodrigues Guimarães, de 26 anos, e a garupeira, que não foi identificada, foram atropelados pelas rodas traseiras do veículo.
O motorista do coletivo disse a representantes da empresa que não quiseram gravar a entrevista que não enxergou a moto. Só percebeu que algo de errado havia acontecido depois de ouvir um barulho. Ele foi levado à delegacia do bairro Ouro Preto em estado de choque. Motociclistas que passavam pelo local ficaram assustados e disseram o quanto um fio partido pode ser perigoso. O reflexo já te joga para o sentido ao contrário do fio, para evitar o acidente. E no caso, aqui o que parece ter ocasionado outro acidente. Ele, tentando evitar o acidente do fio, ele causou o acidente com o ônibus. E a avenida aqui é uma rua principal que tira o trânsito da Fleming e joga para o centro. E foi isso que aconteceu, pelo jeito. E ninguém dá para entender porque uma rua tão calma e jamais imagina acontecer um acidente desse. Uma tragédia dessa, por causa de um fio, né, de telefone jogado no chão, acho um descaso muito grande, né? E aí, eu não sou de ficar aqui incitando ninguém a movimentar a justiça. Cada um sabe o termômetro que tem, cada um sabe a temperatura que tem. Agora, é preciso que a família desse casal, se é casal, desse homem e mulher que faleceu aí, procure seus direitos. Né? Procure seus direitos, porque telefonia, empresas de telefonia, não tem nenhuma pobre. Dizem que tem uma delas aí que está quebrando, mas não tem nenhuma delas pobre. Você vê que toda hora tem promoção, tem artista caro fazendo campanha e não sei o quê. Agora, não pode deixar um fio caído no chão a ponto de esse fio ser capaz de fazer com que agora, 7h35 da manhã, no nosso Alterosa Alerta, eu noticie a morte por atropelamento de duas pessoas por conta disso. Tentaram desviar do fio e bateram no ônibus. Ô, gente, pelo amor de Deus, velho. Qual a empresa responsável por esse fio? Vão processar ela. E processar mesmo. E responder quase que criminalmente por isso. Porque quem por ação ou omissão produz mal ao terceiro tem a obrigação de reparar. Tanto na área civil quanto criminal. É o que diz a lei. É o que diz a lei. Agora, a gente vai falar direto com o meu querido Rafael Martins, que tem informações sobre um monomotor que caiu depois de decolar do aeroporto de São Francisco, no norte de Minas. Rafa, é com você aí. Exatamente, Stanley. Na aeronave estava o ex-gerente regional da Copasa, Daniel Antunes Neto, gerente regional em Montes Claros, no norte de Minas, que além de ser o dono do monomotor, era ele também o piloto. Ele disse informações porque ele foi socorrido e foi atendido na Santa Casa de Montes Claros. Ele não morreu, né? Por sorte, ele sobreviveu a essa queda. Ele afirmou o seguinte, que a aeronave, após decolar, ela perdeu a estabilidade. Ele disse ainda, Stanley, que conseguiu desviar de uma árvore antes de fazer esse pouso, né? Vamos dizer assim, de pouso forçado. Uma queda, mas que ele conseguiu equilibrar o avião ali até a chegada ao solo. Então foi socorrido e levado à Santa Casa de Montes Claros e passa bem. A gente agora passa a dar muitas informações, né? Todo o Brasil sofreu agora com a morte do Roger Agnelli, a família toda do Roger Agnelli, também numa queda de avião. Exato. Mas a gente passa a noticiar porque realmente as pessoas tiveram acesso a isso. Hoje um avião custa R$200 mil, R$300 mil. É preço de carro, mais barato que carro aí, Rafael. Muito, né? O acesso ficou mais fácil. O curso de piloto, tem um amigo meu lá do meu prédio, por exemplo, que dá curso de piloto, é muito acessível, é uma profissão rentável para quem pode estudar e passar por ela. Mas está aí, graças a Deus, que ele não faleceu, não é isso, Rafa? Exatamente. Essas informações ele mesmo que deu, né? Foi, ele passou essas informações todas. Obrigado, irmão, mais uma vez. Já. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, uma dona de casa provocou um incêndio ao sair de casa deixando ferro de passar roupa ligado. Olha bem isso, olha o perigo, minha gente. Os bombeiros foram acionados e, por sorte, ninguém se feriu, olha só. Quem passava na rua viu a fumaça saindo pela janela do quarto. Elaine estava na casa de baixo e escutou os gritos. O pessoal começou a gritar que estava tendo muita fumaça aqui pela janela, tá pegando fogo. Saí, vi muita fumaça e comecei a acionar o bombeiro. Os vizinhos fizeram um combate às chamas com uma mangueira. Arrombaram tudo e começaram a ligar a mangueira na primeira casa, quebraram a janela da casa dos fundos para poder tentar apagar o fogo. Conseguiram. A dona da casa conta que esqueceu o ferro de passar roupa ligado perto da cortina. Eu botei ele perto da cortina e saí para fazer o exame. Aí na hora que cheguei no centro, minha cunhada me ligou.
Foi com a caixinha pegado fogo. Mas ele estava em pé ou ele estava encostando na cortina? Não, estava em pé. Mas foi um susto? Muito, nossa senhora, nunca mais. Os bombeiros fizeram um rescaldo no quarto. O calor que foi gerado ali não foi suficiente para abalar a estrutura da edificação. Então, só uma parte do reboco que deslocou e o guarda-roupa que foi danificado. Mas eles podem acessar a residência sim, só vão ter muito trabalho aí na limpeza. Pois é, gente, cuidado, né? Vamos sair de casa, vamos desligar as coisas da tomada. É cafeteira elétrica, essas coisas todas que se mantêm aquecido, precisa você tomar cuidado aí. Agora eu vou direto falar com o Rafael Martins, que ele tá com uma figura muito ilustre, que eu amo muito, inclusive. Rafa, quem tá aí com você, Rafa? Olha só que visita ilustre. Vamos mostrar aqui, olha. É menino ou menina? É menino. Espelha ela aqui, ó. Tá aí. Fotografar. E não se esqueça, 5 de abril, 16 horas, Sesc Palácio. Tô esperando você. Exatamente, vai estar Vou aqui. deixar os convites aí, ó, garoto. Tô te curtindo, desde a hora que você entrou. Abraço. Olha, abraço, a rapaziada. passagem dele aqui é rápida, né? Você falava da delícia que é estar em Belo Horizonte, né? Nossa Senhora, como eu gostaria de voltar a morar nessa cidade. Que marcou minha vida com o Aldair, com os programas, com as oficinas. Oh, meu Deus. Bom programa, menino. Menino, menina. Como sempre. Olha, menina. Você viu Rafael, só, rapaz? Sou fã demais. Não, ele tá falando aqui da alegria de poder participar do Alterosa Alerta, né? Já teve com você aqui outras vezes, né? Vai estar de tarde hoje com a gente aqui. No Alterosa Especial. Logo depois do Alterosa Esporte, o Aguinaldo tá aqui com a gente. Canta muito, né? Aqui, o Rafael, obrigado. Eu tô engasgado aqui, mas eu vou tomar uma aguinha já. Obrigado, Rafa. Beleza. Ô, gente, a Justiça suspendeu a interdição do presídio de Oliveira, no centro-oeste do estado, que está com população carcerária muito acima do máximo. A determinação para que a unidade não recebesse preso de fora da cidade venceu no sábado passado. Mas a superlotação continua e agora pode aumentar com a decisão de uma desembargadora. Vamos acompanhar comigo? Oliveira, atenção na tela. Por decisão da desembargadora Heloísa Combat, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a interdição do presídio de Oliveira. Com isto, foi derrubada a obrigatoriedade da transferência dos presos excedentes e o presídio pode voltar a receber novos detentos. No despacho, a juíza apontou que, apesar da gravidade da situação carcerária, o cumprimento dessas medidas poderia causar riscos à ordem pública e ao sistema de segurança da comarca de Oliveira e região. O presídio de Oliveira está interditado desde 19 de fevereiro por decisão do juiz Abelardo Franco de Carvalho Júnior. O despacho determinava ainda o pagamento de multa diária de um salário mínimo por preso além da capacidade a partir do último sábado, o que também foi derrubado pelo Tribunal de Justiça. O presídio tem 114 vagas, mas atualmente está com 296 detentos. A direção do presídio informou que não vai se pronunciar por enquanto. A Secretaria de Defesa Social disse apenas que cabe ao governo cumprir na íntegra as decisões judiciais. A fala da desembargadora, eu não sei qual é, também não me interessa saber, até porque decisão judicial cumpre-se. Viu, o ex-presidente, ex-isso, ex-aquilo, decisão judicial a gente cumpre, tá? Decisão judicial para cumprir. Agora, se eu disser que ela está errada, eu estou mentindo, porque realmente a estabilidade que se deve ter com o acesso ao presídio, né, levar presos ao presídio, é o mínimo que se espera. A senhora deveria, data máxima vênia, desembargadora, ter na mesma medida cautelar, ou no mesmo procedimento, ter mandado cientificar ou notificar o Estado. Eu sei que a senhora sabe muito mais direito que eu, por isso a senhora está desembargadora, né? Mas no meu entendimento, no meu opaco, humilde, singelo, sereno entendimento, talvez fosse hora da senhora, no mesmo despacho, determinar que o governo construísse mais presídios. Mas eu não posso, Sandro, porque isso aí é ação estrutural dele, compete ao Estado definir onde ele gasta o dinheiro dele. Então, a senhora tem que aguentar fugas de presos, a senhora tem que aguentar rebelião, a senhora tem que aguentar direitos humanos batendo na nossa porta, que por mim, podia empilhar um em cima do outro lá, não tô nem aí. Tô nem aí. Devidamente, tô falando isso, mas preso devidamente condenado. Não é igual tá acontecendo aqui em Minas Gerais, que preso está sem denúncia há 200 dias aqui, não. 200 dias. Não vem perguntar, não, que eu tenho caso concreto aqui comigo. Né? Tem gente que tá lá sem denúncia, que tá preso sem denúncia, desculpa, tá preso sem denúncia e tá com câncer lá. No presídio. Aí, pra mim, preso condenado, julgado, transitado em julgado, pode empilhar 40 numa cela, cabe 2. Tô nem aí. Agora, se existe uma lei prévia, aí nós temos que seguir, né, desembargador? Eu não vou lamentar a decisão da senhora, não, a senhora tá certa.
Errado tá é o governo. Esse, aquele outro, para trás, de anteontem, semana passada, do ano passado. Para mim não interessa. Para mim não interessa. Por isso que eu vou declarar meu voto hoje. Eu vou declarar meu voto hoje. A Polícia Federal cumpriu mandados da Operação Lava Jato em BH e em um condomínio da Grande BH também. Além de Minas, foram realizadas ações em 9 estados. A gente vai saber mais detalhes com a minha querida Etel Correia. Com você, Etel. Foram emitidos 110 mandados para 11 estados, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Distrito Federal. Aqui em Minas foi preso o executivo da Odebrecht, Sérgio Luiz Neves. Ele é diretor responsável por mercados delegados em Minas e no Espírito Santo. Sérgio já foi encaminhado para Curitiba, sede da investigação. É claro que a Lava Jato tem um foco básico na Petrobras. Entretanto, ela está no combate da corrupção. E tendo provas de corrupção, seja qual for a empresa, seja qual for o partido, seja qual for o governo, nós vamos dar encaminhamento às investigações. Segundo os delegados, a Operação Xepa é um desdobramento da segunda fase da Lava Jato, denominada Acarajé, onde ficou evidenciado um esquema de contabilidade paralela no Grupo Odebrecht, destinado ao pagamento de propina a pessoas ligadas direta ou indiretamente ao poder público. Ainda segundo a Polícia Federal, há indícios concretos de que o Grupo Odebrecht se utilizou de operadores financeiros ligados ao mercado paralelo de câmbio para disponibilizar esses recursos. Os investigados vão responder por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e também por evasão de divisas. Quando eu falo que o cara que assaltou e roubou um mastomate, um papel um pedaço de pão, mas fala aí, Gabi, roubou um trem simples. Eu faço um escândalo aqui. O cara tem que ser preso, o cara tem que ser isso, o cara tem que ser aquilo. Então, em homenagem aos mais pobres, eu gostaria muito que colocasse, por favor, na tela ali o copião rodando, para eu poder falar também as imagens para mim aqui. Coloca as imagens para mim. Porque esses senhores que, como diria Belchior, tô poético hoje, esses senhores que sentam à mesa e decidem por nós as negociações, são estúpidos, para mim, volta, estúpidos e idiotas da política. Belchior cantou isso há uns 30 anos atrás. O senhor Marcelo, até que o senhor não seja julgar, o japonês aqui, o senhor Marcelo, com todo o respeito que eu lhe tenho, não lhe conheço, também não faço questão de lhe conhecer, se realmente ficarem comprovadas as atividades praticadas e perpetradas pelo senhor, eu teria o maior prazer de chamá-lo de canalha, bandido, safado, moleque, ladrão da República, ladrão da nossa esperança. Para continuar, tem mais? Tem mais bandido para eu chamar? Não, aqui só tem fera. Aqui são meus meninos de preto. Esse é palma pra ele, esse é palma pra ele. Palma pra Polícia Federal, palma pra quem tá trabalhando e tentando colocar o Brasil na linha. Palma pra vocês, tem meu apoio, né? Agora, tá na hora de falar mais uma vez com o Rafael Martins, que tem informações sobre a suspensão das investigações do desastre em Mariana. É isso mesmo, Rafael? Peraí. Exatamente, Stanley. Para! É essa informação que nós temos. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o inquérito da Polícia Civil referente às apurações do rompimento da barragem de Fundão. Essa informação, então, estão suspensas as apurações. O inquérito pedia a prisão preventiva de 7 acusados pelo maior desastre socioambiental do país, que matou 19 pessoas, Stanley. Ou seja, 7 acusados, viu? Alguém deu informação de por que Sua Excelência mas suspendeu, Rafael? Olha, aí vem a nota do Tribunal de Justiça dizendo o seguinte, olha, que o tribunal confirma que no dia 11 de março, o ministro do STJ, o Nefi Cordeiro, encaminhou à juíza Marcela Oliveira Decate de Moura de Mariana decisão suspendendo todos os processos de investigações criminais em trâmite naquela comarca, tratando de fatos relativos ao rompimento. A liminar determina que todos os inquéritos fiquem suspensos até a decisão final do conflito de competência levantado pelo Ministério Público Federal, Stanley. Ô, Rafael, eu não vou te dar o desprazer de ouvir o que eu vou falar, não. Muito obrigado pela informação. Até já. Ô, ministro, a gente há poucos dias atrás, eu vou explicar para Minas Gerais o que é conflito de competência. Existe uma justiça estadual, que são de juízes que passam em concursos feitos pelo Estado de Minas Gerais, e existe a Justiça Federal, que é para juízes que fazem prova de concurso para a União. Então você tem promotor estadual e procurador federal.
promotor federal. Você tem juiz estadual e juiz federal. Quando um juiz estadual começa a discutir uma questão e a competência, o assunto pertence a um juiz federal, e essa discussão entre eles chama conflito de competência. Qual seria a competência adequada para julgar? A estadual ou a federal? 9 fora 0, esse ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, está lá porque ele foi indicado. Ele foi indicado. Ninguém faz concurso para pertencer ao Superior Tribunal de Justiça, não. É pechada, é indicação de alguém que indicou ele para lá, tá certo? Ou é da OAB, ou é do Ministério Público, ou é da Presidência da República, ou é da Associação de Juízes. Tem a cota, divididinho lá. É uma fazendinha que eles dividem entre eles lá. Agora, o senhor, com tanto conhecimento notório, saber jurídico, conduta ilibada, mandar suspender, deixa a tela para mim um minutinho com essas imagens aí. O que o senhor está suspendendo, ministro, eu espero que chegue até o senhor aí. Meu nome é Stanley Ramos Guzmão, OAB Minas Gerais 78994 e OAB do Rio de Janeiro 122647. O vídeo só para o YouTube daqui a pouquinho, o senhor pode ver à vontade o que eu estou dizendo. O senhor é um irresponsável, senhor ministro. O senhor é um absoluto irresponsável. Na verdade, ministro, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, e faço questão de responder qualquer tipo de sanção em relação a isso, o senhor, além de irresponsável por deixar o meu povo mineiro sofrendo o que está sofrendo, o senhor é um absoluto idiota de mandar suspender uma questão como essa, porque na pior das hipóteses, o senhor daria imediatamente a decisão sobre a competência da justiça tal. Agora, não é todo apresentador que tem a coragem de chamar o ministro de idiota, como eu acabei de fazer agora. Brasil! Seja bem-vindo. O endereço da Alterosa é aqui, na Saci Chateaubriand. Pode ligar à vontade. Eu sei que o senhor conhece todo mundo lá de cima aí da chefia. Eu não vou parar de falar o que eu tiver que falar. Não quero criar lodo, não, tá? Respeito muito a direção, mas não quero criar lodo, não. Só um minutinho, viu, Gabi? Só um minutinho. Eu tenho Mariana com tantos e tantos mortos e até hoje ninguém fez nada. Aí vem um doido de um ministro do STJ e manda parar a investigação. É só isso que eu quero dizer para você. Aí depois você vê se eu estou errado de chamar o cara de doido. A opinião de uma professora de história da UFMG sobre a pichação da igrejinha da Pampulha tem dado o que falar. Para ela, o ato não passa de um protesto de insatisfação social ou política. Ai, meu Deus, eu achei que eu tivesse visto tudo. Acompanhe comigo essa polêmica. Na universidade, o assunto e a postagem da professora da Fafiche continuam dividindo opiniões. Pode se manifestar de outras formas e hoje tem vários canais que pode possibilitar esse tipo de, vamos dizer, de manifestação sem agredir um patrimônio histórico. Tem um significado, tem um motivo. Então, é realmente se questionar o porquê de ser nesse local. Não simplesmente falar tá certo ou tá errado. É uma forma de manifestação nesse sentido, mas tem outras variantes, eu acho, também precisam ser consideradas, né? No sentido de se tratar de um patrimônio cultural, se tratar de algo que, querendo ou não, é referência para a cidade também. Horas após a pichação, Regina Helena Alves, professora do Departamento de História da UFMG, escreveu em uma rede social que discordava de quem chamou o ato de vandalismo, pois o que houve foi uma forma de jogar na nossa cara a hipocrisia do consenso em torno da Pampulha, patrimônio da humanidade. Ela disse ainda que a pichação não destrói, só chama a atenção antes de ser lavada. E terminou dizendo que esperava ser detonada, mas que achava fundamental a pichação para sairmos da casinha. Em conversa com nossa equipe nessa terça-feira, Regina disse que queria abrir um debate sobre o episódio. Eu fiz no sentido de chamar a atenção para duas questões. O que é patrimônio e o que é o nosso patrimônio, qual que é o sentido que tem de patrimônio e, por outro lado, quando que nós vamos discutir a questão da pichação. No Brasil tem uma tendência sempre a criminalizar e não fazer a discussão. Tombada pelo patrimônio histórico, a igrejinha São Francisco de Assis teve paredes e painéis de Cândido Portinari pichados nesta segunda-feira. Em pouco tempo, a postagem se tornou polêmica e a professora afirmou ter bloqueado a página após receber ameaças. Tem pessoas convocando pessoas para destruir minha casa ou me pegar na esquina, né? Assim, por quê? Porque eu não posso propor que o patrimônio seja nosso? É isso que eu estou propondo.
Ô, Gabriela, separa pra mim o post da professora ali, fazendo favor, que eu vou fazer uma horinha aqui, que eu não vou falar nada não, porque é o que ela queria, ela conseguiu, né? De outro, de mim não. O comentário da senhora é tão absurdo sobre a minha ótica, data máxima vênia, a senhora ter dito que a senhora pensa diferente. O comentário da senhora é tão idiota que eu não vou lhe dar nem um minuto de fama no meu programa, não. Mas quando estiver pronto aqui, eu vou esperar, não tem tempo, não tem pressa nenhuma não, tá, Gabi? Eu vou esperar quietinho aqui. Tá aqui, ó. Como é que é? Onde é que tá aqui? Enfim, tarará, 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 enfim, vírgula, eu olharia para essa pichação no meu, eu não sei, Gabriela, confere para mim, pichação é com X ou com CH? Professora, a senhora tem um ditado que eu uso muito na minha cátedra de Direito, que sou professor de Direito Processual Civil, que diz que mesquinha coisa é querer ser mestre quem nunca soube ser discípulo. Pichação é com CH, não é com X, não. Bola pra frente, professora. Lamento a senhora ser professora e não saber a diferença entre X e CH. Lamento demais. Uma escola de Juiz de Fora também foi pichada. Além disso, os vândalos furtaram vários equipamentos e livros. Na tela. As fotos mostram como ficou a escola estadual Professor Patrus de Souza depois da invasão. Armários foram revirados e vidros quebrados. Algumas portas foram arrancadas. Documentos foram remexidos. Na sala da direção, o computador foi furtado. Os suspeitos forçaram o cofre e cortaram os fios do alarme. O muro é baixo e logo ali atrás tem um escadão que liga à Avenida Rio Branco. Já aqui dentro do imóvel, os suspeitos teriam arrebentado aquela grade de ferro. A gente já pediu um alteamento dos muros para poder gerar uma segurança maior para a escola, mas infelizmente ainda não fomos atendidos. No total foram levados 14 computadores, data show, rádios de comunicação, televisão e notebooks. Além do prejuízo material, vem o prejuízo da dignidade mesmo, né? Então, quando isso acontece um prejuízo total. É a pátria educadora, Minas Gerais. Pátria educadora. A pátria educadora que não tem condição de preservar o seu próprio patrimônio. É a pátria educadora que a professora escreve pichação com X e é com CH. Ô, Rafael Martins! É isso aí, meu amigo. Não são pelas concomitantes pré-patéticas dos prolábios acariníceos, entendeu? Que é isso? Pois é, rapaz, fazer o quê? Chamar o professor de história pra traduzir pra mim. Amigo, vamos mostrar pra Minas Gerais como é que vai ficar a previsão do tempo? Vamos sim, então, olha, vamos o lá. PH amanheceu com um dia maravilhoso, viu? Uma manhã muito bonita aqui na região leste de Belo Horizonte, o céu está azul, com muito sol e a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem cair à tarde e à noite, viu? A temperatura nesse momento é de 20 graus, com umidade relativa do ar de 88%. A máxima pode chegar aos 32 graus. Vamos agora ao centro-oeste de Minas, saber como fica o tempo por lá. Olá, bom dia! Os moradores de Nova Serrana podem esperar uma quarta-feira com tempo nublado agora pela manhã. Os termômetros devem registrar 22 graus. Já à tarde, sol e a máxima deve chegar aos 31 graus. Já em Luz, a meteorologia indica um dia muito quente, não há possibilidade de chuva e os termômetros devem registrar 32 graus. Agora, vamos saber como fica o tempo na região leste de Minas. Bom dia, Stanley, bom dia a todos. Olha, todo mundo sabe que o tempo em Brasília anda meio fechado, meio nublado. Já que em Governador Valadares, céu aberto, não promete chuva para hoje não. Tanto que a máxima pode ficar aí aos 35 graus. Já em Teófilo Otoni, máxima aí chegando aos 36 graus. Já em Patinga, região do Vale do Aço, máxima de 33 graus e promete chuva para hoje, para amanhã, para depois também em Patinga. Já Governador Valadares, como eu falei, nada. Agora vamos chamar Rafael Martins, que vai falar da previsão do tempo no norte de Minas. E Rafael, sexta-feira eu vou dar o troco da semana passada que eu não me esqueci. Um abraço. Beleza, meu bombom trufado. É isso aí, olha, nós vamos agora... Pode ficar assim. Meu botijãozinho com a capa, né, azul. É isso aí, olha, vamos ao norte de Minas falar como fica o tempo por lá, viu, Stanley? Parece um bombom trufado, né, olha. Olha que beleza, redondo. E ele tá gostando de usar camisa azul, né? Depois que eu chamei de planeta Terra, planeta Água, né? Mas é isso, olha, lá em Montes Claros a previsão é de sol com muitas nuvens e pode chover à tarde e também à noite, lá em Montes Claros e em Janaúba. Lá na Terra do Piqui a previsão varia, né? A temperatura varia dos 21 aos 32 graus e em Janaúba, lá na Terra da Banana, a temperatura vai dos 21 aos 35 graus, Stanley. Rafael, eu preciso falar do trânsito. Tchau. Tem abraço seu aí? Tem então abraço. Manda. Tem que mandar um abraço pro Chicão, lá do Chico do Churrasco, tá nos assistindo. Opa, bacana. Também pro Paulo do Mantiqueiro, um abraço pra turma toda lá, pra Miriam lá dos Predinhos.
Ô, Rafa, um beijo pra você. Obrigado por ter dado mais esse show comigo aqui, meu irmão. Daqui a pouco. Deixa eu ir com o Trânsito Minas Gerais. Vem comigo. Trânsito agora. Ana Cláudia Lagoa Santa, olha como é que tá a Praça da Estação. Minha querida Roberta de Pedro Azul, estão comigo aqui, ó. Praça da Estação, lugar bonito, trânsito intenso. Intenso não, né, Gabi? Normal pro horário, né? São 7 horas e 59 minutos. Michele e Alexandre, do bairro São José. Essa aqui é Venda Nova, né? Avenida Vilarinho. A Deidilane, de Dom Joaquim, no interior de Minas, também tá assistindo a gente. Chama Edilane. Deidilane. Todo mundo é Elane, então tá tudo certo. Tá aí, ó. Bias Fortes com Álvares Cabral. Eu tô mandando um abraço pro Aurélio Muniz, lá de Cambuquira, no sul de Minas, tá assistindo a gente. Tudo tranquilo, né, no horário. Parece até... E o amor da minha vida vai pra Joana e Geraldo, de Pedro Leopoldo, e pra Rafaela Mendes, de Medina. Muito obrigado, Minas Gerais, pelo prazer da companhia. Eu vou falar quem eu vou votar. Vou votar num candidato honesto. Num candidato que pense com honestidade do meu país. Depois da Alterosa Alerta, nós estamos de volta pra conversar, mas... Depois da Alterosa Esporte, nós estamos de volta. O HD não tá processando, não. Beijo, Minas Gerais!